Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novas videoaulas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Nós estamos começando hoje uma série de videoaulas sobre conceitos de economia internacional. Tá? A nossa aula de hoje é sobre barreiras comerciais. Bom, a gente já viu nas aulas anteriores o quanto o comércio internacional pode ser benéfico para todos, né? Porque a base do comércio é o benefício mútuo. Então, se algo só existe a partir da pressuposição de que aqueles que participam da troca obtêm ganhos mútuos, não tem como isso não ser benéfico. Porém, mesmo assim, as nações insistem em impor barreiras comerciais às importações de produtos. Tá? Então nós vamos ver agora quais são as principais barreiras comerciais impostas pelas nações do mundo, tá? E quais os argumentos eles utilizam para poder, digamos assim, impor essas barreiras. Tá? Antes disso, nós temos que ver aqui, nós vamos abordar aqui uns conceitos, né? Os conceitos de país grande e país pequeno quando se fala em comércio internacional. Diz que um país é grande no comércio internacional quando o seu comércio afeta os preços internacionais e ele é pequeno quando ele não afeta. Por exemplo, no mercado de soja, o Brasil é um país grande. Por quê? Porque ele consegue, o seu comércio afeta o comércio nacional. Mas ele é pequeno no mercado de cobre, né? Porque ele não consegue afetar o preço internacional do cobre sozinho. Já o Chile é um país grande no mercado de cobre e pequeno no mercado de soja. Os Estados Unidos é um grande no mercado de juros, né, de capitais. O Brasil é um país pequeno e assim por diante. Ou seja, sempre que a gente olha uma barreira comercial, né, estuda as barreiras comerciais, a gente tem que entender como isso afeta o preço mundial a partir do conceito de país grande ou país pequeno. Tá? Bom, a principal barreira comercial são as chamadas barreiras tarifárias. Tá? É o tipo mais importante, é aquela que mais, digamos assim, é alvo de debates, tá? Porque é aquela que geralmente se discute nas rodadas de negociação da Organização Mundial do Comércio. Tá? Basicamente, a tarifa é um imposto ou taxa cobrado sobre os produtos comercializados quando eles atravessam a fronteira nacional. Ela pode ser de importação ou exportação. A tarifa mais comum e mais utilizada, obviamente, é a tarifa de importação. Né? Os países tendem a tentar evitar o uso de tarifas de exportação. Porque, obviamente, primeiro, por uma pressuposição básica, que você não exporta impostos, né? Mas também como uma forma de garantir competitividade e atrair divisas internacionais. Mas isso não quer dizer que não existam, e vou dar dois exemplos aqui. A principal arrecadação tributária na Venezuela, por exemplo, a tarifa de exportação, é uma tarifa de exportação de petróleo, ou seja, é o imposto que o governo venezuelano cobra sobre a PDVSA na exportação de petróleo. O nosso vizinho argentino aqui impõe uma tarifa de exportação sobre produtos agrícolas, né? Porque como eles só exportam, né, grande parte da economia argentina é baseada na exportação de commodities, eles tributam a exportação, mas não é o usual. O usual é tarifas de importação. Né? Como as tarifas se apresentam? Elas têm basicamente três tipos. A principal delas, e a mais comum, é a tarifa ad valorem, que é um percentual sobre o preço. É um percentual fixo sobre o preço. Por exemplo, no Brasil, a tarifa mais comum é de 20% sobre o preço do produto importado com frete. Frete incluso, né? Então, se algo custa $100, eu vou dizer, não, olha, você vai pagar 20% de tarifa de importação. Isso é a tarifa de valor. Se ele custar $200, você também vai pagar 20% sobre. Né? Então, ela é uma percentagem fixa do valor do produto comercializado. A tarifa específica é quando eu ignoro o preço de importação e eu digo o seguinte, olha, vamos pegar um típico caso de uma tarifa específica, tarifa de sapatos. Tá? Em algum momento, não sei se ainda continua, mas em algum momento o governo adotou o seguinte, olha, a partir de agora todo sapato importado da China
tem uma tarifa específica de 15 dólares por par. Ou seja, se o sapato custava 7 dólares, ele ia pagar de imposto de tarifa de importação 15 dólares. Se ele custasse 100 dólares, ele ia pagar de tarifa de importação 15 dólares. Ou seja, a tarifa específica é um valor fixo por unidade física. Né? E aí a tarifa composta seria, obviamente, a combinação das duas, que efetivamente também vale para o mercado de calçados. Tá? Porque na tentativa de proteger o mercado de calçados, ou a indústria calçadista brasileira, o governo sobretaxou a importação de calçados da China, se não me engano foi de 15 dólares, mas manteve o imposto de importação. Então um cara que importasse um calçado chinês da China, ele teria que pagar um imposto de importação de calçado, sei lá, 20%, mais uma tarifa específica de 15 dólares por par, que é uma chamada tarifa composta. Então, as tarifas de importação, elas podem ser a valor específica ou compostas, e elas são a principal barreira tarifária imposta pelas nações, e que são alvos da rodada de negociação da OMC. Então, o que fizeram os países quando viram que todo mundo falava, né, para baixar tarifas de importação? Eles usaram outras formas de barreira comercial. A segunda, que são outras formas, basicamente barreiras comerciais não tarifárias. Né? A mais, digamos assim, usual delas são as cotas. A cota é a barreira comercial não tarifária mais utilizada. Né? Quais sejam as cotas de importação ou cotas de exportação? Então, assim como a tarifa que tem de importação e exportação, as cotas também têm de importação ou exportação. A mais usual é cotas de importação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um mercado que eu conheço, que é o mercado de ônibus. O Chile adota uma cota de importação de ônibus. Né? Ou seja, ele diz o seguinte, bom, eu vou importar 15 mil ônibus. Né? Então, como é que funciona basicamente o mercado chileno de ônibus lá? Eu não sei se é 15 mil, mas vamos imaginar que a cota seja 15 mil. O Chile faz, olha, eu tenho uma demanda de 20 mil ônibus ano. Qual é a capacidade da minha indústria interna, da minha indústria nacional? Eu tenho indústria com capacidade instalada de 5 mil ônibus. Aí, bom, então o Chile impõe uma cota de importação de 15 mil ônibus com o objetivo de preservar a indústria local, né? Da competição externa. Então, isso é uma cota de importação. As cotas de exportação são mais raras de acontecer, porque ninguém estabeleceria cotas de exportação de maneira voluntária. Geralmente acontece por pressão de países parceiros comerciais. O caso mais clássico foram os Estados Unidos na década de 80, que impôs ao Japão, que o Japão impusesse, obrigou o Japão a impor uma cota de exportação de carros aos Estados Unidos das montadoras japonesas. Né? Então, ela é você tem ali política envolvida com interesses econômicos e tudo envolvido. Então, as cotas de exportação geralmente são voluntárias, né? As cotas de importação, elas impõem prejuízo às outras, as cotas de exportação, elas são voluntárias. Né? É o país que abre mão de vender ao mundo, né? Mas elas são mais raras. Então, as cotas são as barreiras comerciais não tarifárias mais conhecidas. O segundo delas é o dumping. Dumping é a exportação de um produto a um preço abaixo do custo ou ao venda do mesmo abaixo de um preço interno. Ou seja, o dumping ele é uma forma de barreira comercial, né? Um pouquinho às avessas. Mas o que acontece? Os países têm utilizado, e o Brasil é o país que tem o maior número de processos de dumping na OMC nos últimos anos. Então, nenhum país entrou tanto com ações de dumping na OMC quanto o Brasil. E basicamente o país entra com uma ação de dumping, enquanto a OMC, digamos assim, investiga se aquele dumping é real ou não, o país acaba, digamos assim, tendo uma autorização para impor barreiras de importação daquele produto que é fruto de dumping. Né? O Brasil, então, adotou isso contra a China em vários produtos, ferro de passar roupa, liquidificador, baço, um monte de coisa.
o Brasil utilizou a desculpa do dumping, ou que a China estaria praticando dumping para conquistar o mercado brasileiro, de forma a, digamos assim, impor barreiras. Né? Existem 3 tipos de dumping. O dumping persistente, que é a discriminação internacional de preços, ou seja, eu pratico um preço externo, né, menor que o preço interno, com o objetivo de conquistar o mercado externo. Né? Seria uma espécie de política econômica, né, deliberada, no sentido onde o preço interno subsidia, os lucros internos subsidiam a competitividade exportadora. É um dumping, digamos assim, é uma estratégia. O dumping predatório, esse sim, é o mais, já carrega no nome, o mais, digamos assim, perverso de todos, né? O que causa mais estragos, exatamente porque ele trata de uma venda temporária com o objetivo de quebrar um concorrente, tirar um concorrente do mercado ou comprar o mercado. Né? Quando esse concorrente fecha ou você eliminou os produtores, o preço volta aos níveis anteriores, até mais elevados do que os níveis anteriores. Né? Então é como se ele comprasse o mercado, tira o concorrente e depois aumenta o preço. Esse é o dumping predatório e, obviamente, é o que disparado, o que mais deve ser combatido por razões óbvias. Né? Ele faz parte do abuso do poder econômico, de alguém que tem poder econômico suficiente para isso, para baixar preço, arcar prejuízos para quebrar concorrentes e depois mandar no mercado. Esse disparado é o dumping mais, digamos assim, prejudicial de todos. E existe o dumping esporádico, que é a venda de estoque. Que nem dá para se chamar de dumping, né? Onde você pratica um preço muito baixo, no sentido de descarregar um excedente não previsto de, sei lá, às vezes de commodity, de produtos agrícolas e assim por diante. Mas ele está aí, é um dumping, né? Então o dumping seria uma forma de barreira comercial, né? Ou utilizado como desculpa para impor barreiras comerciais. Então vamos lá, só revisar. As tarifas, a mais persistente, né? Tarifa de importação ou de exportação. Agora são as barreiras não tarifárias, vimos as cotas de importação e exportação, vimos o dumping, e agora existem outros tipos de barreiras comerciais. Os cartéis seriam uma forma não tão eficiente de barreira comercial, mas a OPEP seria o exemplo mais, digamos assim, cristalino de um cartel internacional com o objetivo de reduzir as trocas, ou reduzir a oferta no mercado mundial de determinado produto, né, com o objetivo de maximizar preço e maximizar lucro. Por isso que ele também é uma barreira ao comércio, né? Porque ele parte de uma ação deliberada dos países participantes do cartel de reduzir exportação e volume do comércio. Né? Então, é uma forma de barreira comercial. O subsídio às exportações são outra forma de barreira comercial, e essa aqui relativamente grave, adotada em muitos países desenvolvidos, principalmente nos mercados agrícolas, que tem dificuldade de competir nos países em desenvolvimento nesse mercado. A Europa é pródiga nisso, tá? Onde você paga são pagamentos diretos ou concessão de isenção fiscal para exportadores. Tá? Então, os subsídios às exportações são extremamente prejudiciais, são hoje praticados por países ricos, utilizando o poder econômico para, de certa forma, espremer o produtor dos países mais pobres. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo típico. Um produtor de leite suíço, 70% da renda dele é subsídio pago pelo governo. Ou seja, o negócio dele nem é produzir leite e vender. O negócio dele é ser um agricultor, né, um produtor de leite para ganhar dinheiro do governo. Então ele não está preocupado com o preço do mercado, se cai, se sobe, se desce, porque a renda dele está garantida a partir da produção. Então o subsídio às exportações são uma forma de dumping e uma forma de barreira comercial relativamente grave. E a última, né, que é hoje a mais utilizada pelos governos, são as regulamentações técnicas ou administrativas, que é um processo burocrático, né, travestido de proteção ao consumidor ou à população interna, cujo único objetivo factual é impor barreiras à importação de produtos de países concorrentes. Né?
Tem de vários, aqui existem dezenas, por exemplo, as legislações fitossanitárias da União Europeia ou da Rússia contra a carne brasileira. Não é? É uma regulação técnica e administrativa com o objetivo de proteger o produtor rural desses países. Né? A obrigatoriedade de certificados é uma regulamentação técnica que serve como uma barreira à exportação ou à importação. Vou te dar um outro exemplo. No Japão, os donos de carros importados são obrigados a passar por vistorias anuais que os donos de carros nacionais não têm. Isso é uma barreira comercial. É uma regulamentação administrativa que empurra o consumidor para produzir para comprar o carro nacional em detrimento do importado. Ou seja, as regulamentações técnicas e administrativas, elas são as mais difíceis de serem combatidas, né? Porque diz muito respeito à soberania dos povos. Então, né? É a última forma de barreira não tarifária. Então, olha só, as barreiras tarifárias são discutidas na OMC, o mundo inteiro foi, então, impor barreiras comerciais não tarifárias. Cotas, ações de dumping, cartéis menos, subsídios de exportações menos, porque o OMC também combate bem, mas regulamentações técnicas e administrativas, essa utilizada com muita força. Certo? Então essas são basicamente as barreiras comerciais que nós podemos encontrar por aí. Qual é que são os argumentos a favor? Argumentos, aqui eu escrevi argumentos, mas eu me faço falácias. Né? Argumentos ou falácias em favor da restrição ao comércio internacional. Né? Geralmente utilizado. Mas tu vê, eu quero proteção de empregos. Por exemplo, o Trump usa isso lá nos Estados Unidos. Cara, isso aqui é meia verdade, porque da mesma maneira que os produtos importados destroem empregos, a exportação cria. Né? E como nós vimos antes, ao melhorar o bem-estar de todos, também aumenta o nível de renda interna. Argumento da segurança nacional. Vou dar um exemplo típico. Os Estados Unidos com o mercado do aço. Eles justificam as barreiras tarifárias ao aço porque eles dizem o seguinte: não, a indústria siderúrgica americana é de segurança nacional, porque caso eu entre em guerra, como é que eu vou construir armas se eu não tenho uma indústria de aço interna? Então, eles usam esse argumento. Né? Olha, tu vê, o argumento falácia, né? O objetivo de proteger. O argumento da indústria nascente, utilizado pelo Brasil por décadas, né? Que é o seguinte: cara, a indústria está nascendo, eu preciso proteger ela porque a indústria internacional já está estabelecida, preciso proteger ela dessa competição. Né? O argumento da concorrência desleal, que é o caso do Brasil em relação à China. Deixa eu só fazer um parênteses. Que de certa forma o Brasil não está tão errado, porque a China pratica dumping cambial, né? Mas é utilizado em alguns momentos como argumento da concorrência desleal para impor barreiras comerciais, também utilizado hoje pelo presidente Trump nos Estados Unidos para impor barreiras das mais diversas formas à importação. Argumentos do desequilíbrio do balanço de pagamento. Isso aqui nem chega a ser um argumento, porque, obviamente, se eu tiver um desequilíbrio enorme no balanço de pagamento, o próprio câmbio, né, se o câmbio for flutuante, que hoje é quase uma regra, trata de ajustar esse desequilíbrio. Então, eu nem deveria impor restrição ao comércio. Aliás, ao contrário, né? Se o desequilíbrio do balanço de pagamento é gerado pelo câmbio, eu imponho restrição ao comércio, para resolver o problema de desequilíbrio, eu inclusive atraso a correção cambial, que tem que acontecer, porque senão o desequilíbrio persiste. Né? E o último seria o argumento da proteção como instrumento de barganha. Vamos pegar um exemplo típico do Collor. Uma das críticas que faz o Collor, quando ele abriu a economia brasileira em 92 ao mercado internacional, era de que eu estava saindo de uma economia muito fechada e começando a abrir ela. E o Collor fez isso sem exigir contrapartida dos parceiros. Entendeu? Então eu poderia, por exemplo, vou abrir um mercado de automóveis. Né? Aí os japoneses vão dizer o seguinte: cara, mas eu vou abrir, mas eu preciso que vocês façam, que vocês tirem a restrição, sei lá, à importação de carne brasileira. Você usar a proteção como instrumento de barganha. Esse também é um argumento utilizado para quem defende restrições ao comércio. Né?
Esses são basicamente grande parte dos argumentos utilizados então, certo? Bom, essa foi nossa aula sobre barreiras comerciais. É uma aula relativamente simples. Não há grandes mistérios, né? Mas já entendemos por que os países, de certa forma, justificam suas barreiras e por que eles impõem, né? Um outro detalhe é que muitas vezes as pressões políticas são internas e os agentes internos pressionam os governos para impor barreiras comerciais. Então o agente político resolve ceder a essas pressões. Né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar aqui 2 aulas sobre câmbio e balanço de pagamento para vocês, se vocês não tiveram a oportunidade de acompanharem. Não esqueçam aqui de se inscrever no canal. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a nossa próxima videoaula.